Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. 2 Crônicas, capítulo de número 28. 2 Crônicas, capítulo 28, verso 1 e 2, primeiro, ok? Depois nós vamos dar uma olhadinha, já quase no finalzinho do capítulo. Amém? Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Não fez o que era reto aos olhos do Senhor, ao contrário de Davi, seu pai. Andou nos caminhos dos reis de Israel e até fez imagens fundidas aos Baalins. Esses são os dois primeiros versículos. Verso de número 21. Porque Acais pegou objetos da casa do Senhor, do palácio real e das casas dos príncipes, e os deu ao rei da Síria. Porém, isso não lhe serviu de nada. Verso 23. Foram a sua ruína e de todo Israel. 24. Acais ajuntou os utensílios da casa de Deus, os quebrou em pedaços e fechou os portões da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos em Jerusalém. Verso 25. Em cada cidade de Judá construiu lugares altos para queimar incenso a outros deuses, e assim provocou a ira do Senhor, Deus de seus pais. Verso 27. Acais morreu e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. E Ezequias, seu filho, reinou em seu lugar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a Tua palavra, continua falando conosco e usa-me como um canal de bênção nessa hora, pelo poder do nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu li sobre Acais, mas na verdade eu vou falar com vocês sobre Ezequias. Mas eu preciso que você entenda o ambiente cujo qual Ezequias cresceu. Que tipo de pai ele tinha, que tipo de lar ele tinha. Meu intuito hoje é livrar as pessoas das vitimizações. É fazer com que as pessoas sejam capazes de se tornarem vencedoras, mesmo vivendo em lares caóticos. Somos especialistas em dar conselhos de positividade, de retomada, de ascensão, certo? Para outras pessoas. Mas quando chega a hora de fazermos isso, para nós mesmos, temos muita dificuldade. Você viu que Acais começa a reinar novo, 20 anos de idade, 16 anos reina em Judá, certo? O reino do sul, e ele não faz o que é correto. Por causa disso, ele começa a enfrentar batalhas contra nações vizinhas. Por quê? Porque há um intuito dessas nações de se apoderar do território que Deus deu para seu povo. É importante nós entendermos que as nações que cercam Israel, elas não estão atacando Israel por causa de demônios. Elas não estão atacando Israel por causa do inferno. Não, elas estão atacando Israel por causa da água. Elas estão atacando Israel por causa de recursos hídricos e terras férteis. Entendeu? Elas não acreditam no Deus de Israel. Não tem isso. Israel está sendo atacada por quê? Porque o que ela tem é bom. O que Deus entregou para ela é produtivo. E por causa disso, as nações que não têm isso, certo?
aquelas que estão ao redor de Israel, querem as águas que passam no seu território, querem tomar posse daquelas terras poucas, é verdade, mas basicamente únicas, onde as coisas conseguem nascer com facilidade, produzir com facilidade. Então, quando nós olhamos para isso, nós começamos a entender que Israel vai precisar de proteção. Israel vai precisar de cuidados, porque o que ela tem é precioso, o que ela tem é bom, entendeu? O que ela tem traz o interesse de outros reinos, para que eles possam possuir. É por isso que Israel é atacada tantas vezes, porque quer assírios, babilônicos, persas, todo mundo queria os recursos até hoje. Os confrontos com Golã, com as colinas, certo? Qual é o interesse? A água, os recursos. Mas o que eu quero que você entenda é que nesse ambiente que Acais está criando, Ezequias está crescendo. Nesse ambiente que Acais está administrando, Ezequias está vendo tudo isso. E o que Ezequias vê não é bom. O que Ezequias vê traumatiza. O que Ezequias vê traz revolta. O que Ezequias vê traz humilhação. São invasões sobre invasões. Idolatria se estabelecendo por todos os lugares. Acais está confuso. Ele não sabe o que fazer. Ele está vendo nações pagãs serem vitoriosas. Então o que ele está pensando? Provavelmente o Deus dessas nações, ele é poderoso. Então eu vou fazer altares para eles. Aqui, isso não é diferente hoje, gente. Pare para pensar. Você já tentou, muitas vezes, em outros lugares, a cura, a solução para o seu problema, e você não encontrou o que você fez? Às vezes passou pelo espiritismo, passou pelo ateísmo, passou pelo catolicismo, talvez você passou por muitos lugares, certo? Às vezes passou por um consultório de o hospital. O que você está fazendo? Você está buscando um lugar onde você tenha êxito, sucesso. É isso. Eu não posso dizer que o interesse de Acais era maligno. Eu não posso. O que eu posso te dizer é que ele era alguém que está tentando resolver o problema, da forma errada, mas está tentando resolver o problema. Quantas vezes nós não fizemos isso? Uma sociedade com alguém porque não tínhamos o recurso? Quantas vezes, buscando soluções com boas intenções, fracassamos? O problema não é isso. O problema é esse garoto que está crescendo tudo, vendo tudo isso. O problema é Ezequias, que ano após ano vê aquelas nações invadirem, matar os homens, estuprar as mulheres, levar os recursos. Então esse garoto vive num ambiente que nós gostamos muito de apresentá-lo. Quando esboçamos comportamentos, quando temos resultados negativos. Então meu comportamento é porque meu pai me batia, é porque eu fui abandonado, é porque as coisas aconteciam assim, é porque alguém me perseguiu. Se olharmos para Ezequias, vamos encontrar nele muitos argumentos para justificar seu fracasso, seu comportamento incorreto, mas ele não tem. Ezequias é alguém, nós vamos já olhar, porque a história dele não aparece no capítulo 28, ela se inicia no capítulo 29. Então eu não sei onde você cresceu, meu irmãozinho e minha irmãzinha. Eu não sei se você teve pai, eu não sei se você teve mãe, eu não sei se você teve um lar organizado, eu não sei se você teve uma economia certinha, eu não sei se você viveu, certo, num ambiente cristão ou não. Eu não sei se você viveu no orfanato, eu não sei se te traíram, se te deram, se te abusaram de você, eu não sei.
Eu só entendo uma coisa: eu não estou aqui para alimentar passado que possa impedir você de construir um futuro sensacional. Essa não é a minha função. A minha função é dizer a você, seja qual for o seu passado, por pior que ele tenha, que ele seja, ou que ele foi, certo? Ele não foi capaz de destruir você. Isso significa que há uma chance de você vencer. Posso ouvir um amém? Então não interessa. E não interessa se esse passado seu foi ontem, semana passada, ano passado, ou há 30, 40 anos atrás. Qualquer justificativa forte o suficiente, certo? Para justificar o seu fracasso, deixa eu te lembrar, ele ainda continua sendo fracasso. Então arrume uma justificativa para seu futuro. É assim que funciona. Tá certo? Pare de olhar somente o momento dos vitoriosos e observe a história dos vitoriosos. Porque a maioria dos vitoriosos, quase todos eles, tiveram momentos de derrota, que conseguiram sobreviver. Então nós vamos para o capítulo 29. Porque Acais morre. No último versículo que lemos, Acais morreu, foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não dos... Eu não sei porque ele não foi sepultado no túmulo dos reis. Eu confesso a você que não sei, mas é uma boa informação. E nem todas as pessoas que morrem ficam bonzinho. Porque o cara me parece que foi tão ruim que até os defuntos não estavam muito afim da companhia dele. Tá certo? Mas tá aí, ó, não foi sepultado nos túmulos dos reis de Israel. Ezequias, seu filho, reinou em seu... Verso 1 do capítulo 29. Vamos lá. Isso. Não, é aí mesmo. Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Abia e era filha de... Eu gosto disso, por quê? Porque não era para esse texto falar assim. Seguindo o padrão da Bíblia, era para o texto falar quem era seu pai e não quem era sua mãe. Tá certo? O texto seguinte terminou dizendo: Acais morreu, não sepultaram no túmulo dos reis, e Ezequias, seu filho, assume o trono. O verso seguinte, que é esse, certo? Diz que ele tem 25 anos de idade, reina 29 anos, certo? E fala o nome de sua mãe, Abia, filha de Zacarias. O texto seguinte coloca: Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Davi, seu pai, havia feito. Preste atenção. Nós vamos ver que as referências de Ezequias, elas são fundamentais. Sua mãe está presente, me parece ter uma presença expressiva e significativa. Ezequias resolve rejeitar a influência, certo, de Acais e pegar como influência Davi sobre si. Davi está no passado de Ezequias, como as derrotas de seu pai também estão. O exemplo de Davi vem bem antes. O que me, pelo menos, estimula a especular. Se você conhece um pouquinho a história do povo, até determinado tempo era uma obrigação muito forte da mãe manter a cultura e estabelecer o ensinamento do filho. E se formos a Provérbios, a Bíblia diz: ensina o menino o caminho que ele deve andar. Viviam de uma tradição oral e não de literatura, o que indica que provavelmente Abia, que era filha de um sacerdote Zacarias, certo? Ela ensinava a esse garoto valores e princípios.
que eram bem diferentes do que ele está observando no governo de seu pai. As alianças de seu pai são complicadas, os resultados de seus pais é negativo, humilhação, invasão. É o que está acontecendo. Provavelmente muitas decisões de Acais em dar utensílios, primeiro da casa dos nobres, depois os recursos se esvaiu, primeiro ele perde os recursos do povo, depois da casa dos príncipes, depois do templo do Senhor. E volto a dizer a você, para mim, as intenções de Ezequias não são ruins. De Acais, perdão. O que ele está fazendo, provavelmente, é tentando manter a sua família viva. Ele está tomando decisões erradas. Tá certo? Talvez porque lhe faltavam opções, ainda que não faltasse, mas na cabeça dele. Ele destrói tudo e agora Ezequias assume o trono. Mas é importante que nós consigamos olhar para algumas coisas, como o verso 3. No primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu os portões da casa do Senhor e os reparou. Olhe para mim. Ezequias assume o governo. No primeiro mês, nos primeiros dias do mês, do primeiro ano de seu reinado, ele vai tomar algumas providências. Preste atenção. Assumiu o governo, ele toma providência no início. Ok? Então, ele precisa mudar tudo aquilo. Ele precisa tirar o reino que agora é dele, e não é mais de Acais. Acais morreu. Acais está morto. Quem foi que abusou de você? Quem foi que criou problema para você? Quem foi que aprisionou você? Quem foi que traumatizou você? Você vai continuar querendo viver com isso? Com essas desculpas que não te levam a lugar nenhum? Eu sei que elas são muitas. E eu sei provavelmente que alguém que muitas vezes te traumatizou, nem intenção tinha de fazê-lo. Talvez repetir um comportamento cujo qual recebeu sobre si. Mas agora ele está lá. E ele diz, eu vou mudar isso. Chega, eu vou mudar isso. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha nação. Eu não quero. Eu não vou ser reconhecido como um alcoólatra. Eu não vou ser reconhecido e rotulado com esse rótulo que esteve sobre alguém do meu passado. Ou está até sobre hoje. Sobre alguém da minha família. Ele resolveu. Ele está decidido. Mas sua decisão não é morosa, não é demorada. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, sabe o que ele fez? O que ele quer é liberdade. Ele está debaixo do domínio da Assíria. É isso. Ele é dominado por uma outra nação. É assim que funciona. Pastor, mas ele não pode reagir? Não. Ele não pode reagir. Não havia uma escola, ou melhor, uma fábrica de arma para ele comprar material bélico. Não havia uma estrutura para ele, para conseguir uma revolta. E não era só uma revolta. O que ele precisaria era de uma proteção. Algo que lhe deixasse seguro. E não apenas contra os assírios, mas contra todos os povos. Ele não tinha como fazer isso. Não havia. Não havia como. Você vê o problema que a Europa está enfrentando agora. Porque sempre contaram com a proteção da América do Norte, dos Estados Unidos da América. Até que os Estados Unidos da América disseram, nós não vamos mais botar dinheiro para proteger vocês. Porque nós estamos precisando de recursos para proteger a nós mesmos. E agora está lá. Vocês estão vendo o que está acontecendo.
Então só tem um caminho para Ezequias: o Senhor. E é para lá que ele vai. No primeiro ano, no primeiro mês, nos primeiros dias do mês, abriu a casa, as portas da casa, acendeu as lâmpadas, queimou incenso, chamou os sacerdotes e diz: ajuntai-vos hoje, santificai-vos e santificai a casa do Senhor. Tire da casa do Senhor toda a imundícia, tira tudo. Tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos quebrar todos os ídolos, todo lugar de adoração que não seja ao Deus de Israel, quebra, taca fogo, derruba, acabou. Não tem mais lugar nessa nação para um outro Deus que não seja o Deus que pode me proteger, o Deus que pode me salvar. Porque se Deus voltar, por quê? Ele está falando de quê? Ele está falando do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está falando de um Deus que abre rio, abre mar, envia pragas. Um Deus que faz o inimigo se voltar contra o outro e o exército não precisar pelejar. Me parece que Ezequias sabe quem é Deus. Então ele não está precisando de um AK. Ele não está precisando de uma metralhadora, de um míssil. Ele está precisando da presença de Deus, porque Deus é mais poderoso do que tudo isso. É isso. E é isso que ele está fazendo. Restabelecendo toda essa estrutura. Estruturado, ele começa a celebrar o culto ao Senhor. Fim da idolatria. Acabou. Não tem mais. Está tudo certo. Porém, com toda essa postura, Ezequias começa a enfrentar algumas situações. Mas ele agora, resistindo a isso, celebra a Páscoa. Chama todas as tribos para celebrarem a Páscoa. E agora, aquele povo vai lembrar do Deus que libertou o povo do Senhor, que são eles, do cativeiro. E mais do que libertos, saíram ricos às custas dos despojos dos egípcios. Ele pede uma oferta para reestruturar. Depois você vê todo o sacrifício que é feito durante o culto. A adoração que é feita. Você vai ver os animais passando, ou melhor, sendo entregues. E você vai ver as pessoas passando, colocando a mão sobre a cabeça do animal e transferindo, certo? O pecado para aquele animal que ia ser morto. Era assim que funcionava. Ezequias está tomando todas as decisões. Tudo certinho. Onde? No mundo espiritual. Tudo que Ezequias faz é para cima. É para lá. Por quê? Porque só de lá pode vir solução para ele. Se para você dá para vir solução da terra, não peça aos céus, faça. Entendeu? Agora, se da terra não tem solução para o seu casamento, para a sua saúde, para as suas finanças, para a sua vida com Deus, esquece a terra e vá para o céu, porque lá tem recurso. Você está entendendo? Lá tem recurso para o seu filho, lá tem recurso para o seu casamento, lá tem recurso para os seus negócios, lá tem recurso para o seu ministério, lá tem recurso. Tudo que Ezequias está fazendo é para lá. Sabe o que Judá tem? Uma igreja funcionando, um templo queimando incenso, sacerdotes sacrificando ao Senhor. E é isso. Não tem muita coisa além disso não, gente. Mas o capítulo 31, o verso 1, coloca por favor.
31, 1. Acabando tudo isso, todos os israelitas que estavam ali saíram às cidades de Judá, quebraram as estátuas, cortaram os postes da deusa Azerá, derrubaram os lugares altos e os lugares em todo, vamos lá, em todo o território de Judá, de Benjamim, de Efraim, de Manassés, até que tudo estivesse destruído. Depois, todos os filhos de Israel voltaram para as suas cidades, cada um para a sua. Acabou a idolatria. Acabou. Resultado, você não está vendo nenhum. Que mudança é essa, pastor? Essa é uma mudança interna. Ninguém está vendo. Nenhum inimigo de Israel está vendo isso. Eles não sabem disso. Porque a mudança precisa ser interna. Ela é sua. Quer choramingar por suas dores? Quer choramingar por suas perdas? Quer achar culpado para tudo? Quer achar desculpa para tudo? É isso que você quer? Faça. Eu só vou te dar uma notícia extremamente desagradável. Enquanto você está arrumando desculpa para o seu fracasso, tem gente vencendo. Tem gente rompendo. Tem gente indo. Tem gente fazendo. E pronto. E é assim que funciona. A mudança é interna. Está tudo lá, funcionando. Chamou a turma, celebrou a Páscoa, falou, aqui não tem mais idolatria. Acabou. Acabou. Quando isso acontece, inevitavelmente, ele arruma um problema mais sério do que você possa imaginar. O problema dele agora é nada mais, nada menos contra o todo-poderoso Senaqueribe, o rei da Síria. É esse cara. Esse cara vai ser o grande problema de Ezequias agora. Versículo 1 do capítulo 32. Coloca o 1 do 32. Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Preste atenção. Ezequias para de pagar tributo. Ezequias taca fogo e derruba a idolatria. Pega Judá e diz, a partir de hoje vocês só adoram a um Deus, o nosso Deus. E não vão pagar mais nada, acabou. Mas quem é que vai te proteger, Ezequias? Quem é que vai agir em seu favor? Quem é que vai entrar com providência a seu respeito? Quem? Quem é que vai te proteger quando você dizimar? Quem é que vai te proteger quando você resolver ser fiel? Quem é? Quem é que vai pagar as suas contas? Porque o dinheiro não dá. Quem é? Pare para pensar. Quem é que vai mudar seu marido se você parar de reclamar? Se ele não muda com reclamação, imagina se você parar de falar. Quem é que vai mudar seu filho? Hein? Quem é que vai salvar sua casa? Quem é? Pare para pensar. Será que essa conta vai fechar se você não continuar sonegando impostos? Quem é que segura a sua empresa? Pare para pensar. É assim que funciona. A história se repete. Só que no modelo um pouco diferente. Ezequias está agora ali, vivendo tudo isso. Depois dessa fidelidade, depois de tudo que ele fez, o Senaqueribe, certo? Imagine, vamos imaginar que agora o Brasil, numa guerra, sendo cercado pelos navios e por todas as estruturas, certo? Dos Estados Unidos da América. Você acha que a gente dura uma guerra quantos dias? Com os soldados que nós temos, que não tem comida.
no quartel. Pensa. Está arriscado a mulher do nosso país ser mais perigosa? Sangue de Jesus tem poder. Pare para pensar. É isso que está acontecendo ali. Senaqueribe veio, cerca, invadiu Judá, sitiou, ele não invadiu. Invadiu o território, mas não o ambiente. Ele cerca e monta um estado de sítio. Ninguém entra, ninguém sai. É só uma questão de tempo até os recursos terminarem. Sim ou não? Claro que sim. Mas Senaqueribe não sabe de uma coisa. O que ele não sabe? Que Ezequias não é Acais. A vida só está querendo saber se você é igual sua mãe. A vida só está querendo saber se você é igual ao seu pai. A vida está buscando saber se o estrago que te fizeram é suficiente para ter acabado com toda a sua resistência e poder de reação. É isso que ela está testando. Ela está fazendo isso. E se for, ela vai continuar usando isso contra você. Se não, ela vai mudar de estratégia. Eu já preguei isso aqui. Um leão foi suficiente para matar Davi? Não. Então manda um urso. Não é suficiente? Manda um gigante. Não é suficiente? Manda um rei. Não é suficiente? Manda uma mulher nua. E o diabo só vai fazendo isso. À medida que você demonstra força numa área, ele descobre que precisa mandar algo mais. Por isso que a Bíblia diz que o cristão vive de glória em glória, de fé em fé, porque a fé de amanhã precisa ser maior do que a de hoje, que a glória que Deus vai enviar para você amanhã vai ser maior do que a de hoje, porque quando o diabo aumentar a potência do ataque, Deus aumenta a potência da resistência. Você consegue entender? É assim que funciona. Então, o que Senaqueribe não sabe é que Acais não é, ou melhor, que Ezequias não é Acais. Porque se Ezequias cresce, criado por Acais, vendo derrota, Senaqueribe cresce aos pés de Tiglade, vendo vitória. Se tinha um cara que sabia o material que tinha na mão e que era uma nação vencedora, esse alguém era? Senaqueribe. Você já notou por que casais têm tanta dificuldade quando vai viver juntos? Um dos motivos é a cultura cuja qual eles foram criados e treinados. Às vezes um é otimista pra caramba, por quê? Porque foi criado num lar de otimismo, de avanço, de conquista, certo? Aí casa com outro que tudo vai dar errado, puxa tudo para trás. Alguém se identifica com isso? Lá em casa a gente vive quase isso, é sair para frente, vamos embora, Cláudio! A casa está pegando fogo, que ela quer fazer um churrasco. E eu falo, como é que nós vamos refazer? Eu só fui treinado. Tudo. A primeira coisa que eu vejo é o lado negativo. E olha que eu sou para frente. Certo? Mas é assim. Então você observa. Senaqueribe não sabe quem é Ezequias. Fala assim comigo, Ezequias não é Acais. Fala assim, eu sou igualzinho ao Ezequias. Isso aí. Vamos para o texto? Olha que texto bonito, olha. Eu vou ler, que eu gosto da fofoca, quer ver? Aí eu quero ler. Quer ver? É uma cartinha. A partir do verso 9, coloca aí. Eu vou ler para caramba, mas já estou terminando. A partir do verso 9. 32:9. Isso. Depois disso, quando Senaqueribe, rei da Assíria, com todo o seu exército, sitiava Laquis,
ele enviou seus servos a Ezequias, rei de Judá, e a todo o povo de Judá que estava em Jerusalém, dizendo, olha o que ele disse numa cartinha: assim diz Senaqueribe, rei da, em que vocês que estão aí que está, olha só, vamos lá, vamos ler. Por acaso, não é Ezequias quem está incitando vocês para que morram de fome e de sede, dizendo, o Senhor nosso Deus nos livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que removeu os lugares altos e os altares do Senhor, certo? Dizendo a Judá e a Jerusalém, diante de um só altar vocês devem se prostrar e apenas sobre ele devem queimar incenso. Bota lá, irmão. Vamos embora, me ajuda aí. Vocês não sabem que eu e os meus pais fizemos com todos os povos das outras? Diga assim, eu não sou os outros. Isso aí. Lembra da sua mãe falando com você? Fulano foi. O que a sua mãe falava? Você não é fulano. Entendeu? Fulano não é meu filho. Deus está mandando te dizer isso. Você não é qualquer um, você é filho de Deus. Você está entendendo? Pare! Entendeu? Pare de ser cabeça dura. Olha o que o Ezequiel falou. Isso tudo numa carta. Certo? Você não sabe o que fizemos, meus pais fizemos com todos os povos das outras terras. Será que os deuses daquelas terras puderam, de alguma forma, livrar seu país das minhas? Verso seguinte: de todos os deuses daquelas nações que os meus pais destruíram, qual deles foi capaz de livrar o seu povo das minhas? Então, como Deus de vocês será capaz, abusado, será capaz de livrá-lo das minhas mãos? Vamos embora, irmão. Porquanto, não deixe agora que Ezequias e nem nos incite assim. Não acredite, porque nenhum de nação, de reino, foi capaz de livrar o seu povo das minhas, nem das mãos dos meus, muito menos o Deus será capaz de livrá-lo das minhas. O sangue de Jesus tem poder. Abusado, sim ou não? Mas ele fala a verdade? Sim ou não? Sim ou não? Isso, a verdade ele fala. Que verso? Estamos no 15? Deixa eu ver aqui. 16. Vamos para o 17, que agora piora. Bota o 17, santo. Senaqueribe escreveu também cartas para fazer o quê? Até o versículo 15 ele estava falando mal de quem? Do Ezequias. Não deixe Ezequias enganar você. Ezequias é abusado. Vou arrebentar vocês. Mas no 17, blasfemar do Deus e para falar contra, assim como os outros deuses das nações de outras terras não livraram o seu povo das minhas, assim também o Deus de Ezequias não livrará. Esse cara é doido. Bota 18. Os servos gritaram bem alto em hebraico o quê? Ao povo de Jerusalém que estava sob a muralha para atemorizar e os perturbar para tomar a cidade. Vamos embora. Você não lê em casa, eu leio aqui. Falaram do Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos povos da terra, que são obra das mãos de... Agora preste atenção no 20. Então, fala assim comigo, então, isso, aí o negócio muda. Então, o rei Ezequias e o profeta, filho de, oraram por causa e clamaram ao, Acaz clamava ao rei da Síria, a homens. Ezequias clamou junto com Isaías. Agora vamos aqui, que agora eu vou fazer uma colocação minha. Faz de conta que eu sou Ezequias. Você, Isaías. Eu falo, Isaías, chega aí. Rapaz, Senaqueribe jogou pesado.
Falou que vai arrebentar nós tudo. E arrebenta mesmo, porque ele está com o exército todo lá, né? Cercou a gente aqui, é só uma questão de tempo até a gente não ter mais água e não ter. Então o que nós vamos fazer? Vamos falar com o chefe dos crentes. Vamos clamar ao céu, contar tudinho para o Senhor. Ele já sabe, mas nós vamos fofocar assim mesmo. Aí imagina agora o Zequi orando, assim, ó, assim, mais ou menos assim, ó. Senhor, o senhor está vendo o Sinaqueribe aí? Está nervoso ele, viu? O pai dele venceu o papai, mas papai morreu. Quem está aqui agora sou eu. E eu acendi as lâmpadas que papai apagou. Não tinha nem fumacinha saindo, agora tem. Os sacerdotes estão tudo de branquinho, celebrei a Páscoa. Oferta, sacrifício. E agora o senhor viu a carta que ele escreveu? O que ele falou de mim eu nem ligo, Senhor. Mas se eu sou o Senhor, ninguém fala assim, não. De mim fala, porque eu não sou Deus. Agora, se eu sou o Senhor, o senhor podia mandar 20 pragas. 10 é pouco para esse infeliz, eu não é? Ele vai orar. Orar para quem? Orar para quem? O Senhor. Por quê? Para Ezequias não basta uma vitória. Gente, você não está entendendo. Ele não tem que vencer Senaqueribe. Ele tem que vencer a fama de ser perdedor. Você já ouviu falar que um abismo chama outro abismo? Sim ou não? Isso. Então uma vitória chama... Então, quem aqui já brincou de carniça? Levanta a mão, a turma da carniça. Qual é a frase da carniça? Quando todo mundo... Você já notou que quando você tem, os outros não querem te cobrar? E quando você não tem, o pessoal te cobra até o que você não pode pagar? Não dá uma raiva? Sim ou não? Quando nós olhamos para isso, não é vencer Senaqueribe, é vencer a fama de ser alguém perder, que não chega a lugar, que começa e nunca. Isso! Está na hora de vencermos isso. Então ele fala, Uzaías com Ezequias, clamaram ali. Sim ou não? Clamaram ao? Então fala para quem do seu lado. Pare de contar a sua história para os outros. E fale com quem resolve. Isso. Porque a decisão de mudar foi de quem? Do Ezê? Foi ou não foi dele? Isso não está acontecendo por acaso, não. Dá para botar o verso 10? Volta no 10, depois a gente volta o 20. Isso. Não, é do verso... é do capítulo 29. Eu esqueci de te dizer o capítulo. Depois a gente volta para o 32, 20. 29, 10. Eu acho que é por aí. 2 Crônicas 29, 10. Bota o texto. Vou chamar o Ministério de Louvor. Eles cantam. É porque o computador é complicadinho. Agora estou a fazer o quê? Com quem? Que é Deus de onde? Para que o... Lê de novo agora. Agora eu estou. Você sabe quem está dizendo esse texto? Ezequias. Ezequias está dizendo o quê? Eu estou resolvido. Lembra de Josué? Vocês eu não sei, porque a minha decisão não depende da de vocês. Uma coisa eu sei, eu e a minha casa serviremos. Isso, a decisão é sua, é dele. Agora, estou resolvido a fazer uma aliança com Deus de Israel, para que o furor da sua ira se afaste de nós.
Ele resolveu e pronto. Agora volta o 32, 21. E o 20 nós já lemos. Isso, agora foi. Ele entrou no templo do seu. Oxe. Eu, hein? O inimigo. Achei que o Senaqueribe estava aqui. O Zequias estava orando, sim ou não? Sim ou não? Orando ao? E do céu vem o quê? Vem o quê? Resposta. Amém? E o Senhor enviou? Isso. Primeiro eu queria que você encarasse ali o numeral 1. Enviou quantos anjos? A cidade está toda. E quantos anjos Deus envia? Um anjo. O que o seu problema é para você não é o que é para Deus. Um anjinho. Olha lá. Anjo. Nem foi 2. Eu lembro dos pregadores esquisitos. Senhor, estamos nesse culto. Eu peço agora, envie 5 anjos. Vai dar congestionamento de anjo, não é verdade? Um anjo. Um anjo. Isso eu faço questão para você, quando você entender o poder do nosso Deus. Estilo Matrix. John Wick. O protetor. Deus enviou que todos os homens, os chefes e os príncipes do arraial da... Quantos anjos? Matou todo valente, não matou covarde. Só matou valente. Já expliquei isso aqui. O anjo chegava e foi lá. O valente encarava, morria. E o covarde, ó, saía correndo. Por quê? Porque não é para vencer. Essa batalha aqui é diferente da de Josué, os gibeonitas. Essa batalha aqui tem que matar um pouco, mas não pode matar tudo. Por quê? Porque não é para destruir o inimigo inteiro. É para levar mensagem, o WhatsApp. Os caras que vão correndo para levar a informação, Wi-Fi. Você está entendendo? Os caras vão correndo. E aí chega lá, depois você lê, que eu já estou acabando. Chega lá, devia estar descansado assim. Quase que eu morri, maluco. Caraca, fui lutar lá com o tal do pessoal lá do Judá. O Acai morreu. O maluco do filho dele, rapaz. Faz umas conexões com o profeta. Clama o céu. Rapaz, os caras não têm exército, não tem soldado, não tem arma. Eles têm anjo. Um anjo só. Eu imagino os inimigos perguntando. Um anjo, amigo, fala sério. E os caras respondendo, irmão, se tem 2, eu não saio vivo. Enquanto o anjo estava atacando a ala norte, eu fui para sul. Você está rindo? Um anjo, está lá, ó. E este, sabe quem é este? Este, Senaque, com o rosto coberto de... Voltou para a sua? Presta atenção. Quem é que morreu? Todos os? Então por que Senaqueribe não morreu? Porque era covarde. Voltou, entrou no templo do seu, e os seus próprios filhos ali o mataram agora que vem, ó. Preparem, gente. Versículo agora. Bota aí, irmão. Assim o Senhor livrou e os moradores das mãos de
Rei das... E de todos, deu-lhe paz de todos. Então não foi só vencer. A notícia do anjo espalhou. Vão lá contra Israel. Mas tem exército não. Eles têm anjo. O matador lá do Matrix. O exterminador do futuro. Olha só. Agora que é legal. Muitos não, eu faço questão que você leia devagar para você interpretar o texto. Muitos traziam os presentes ao... Quem é o Senhor? Não. Interpreta. O Senhor é o chefe de quem? Do anjo. Então os caras trazem os presentes ao Senhor. Sim ou não? Que é quem manda o mais e coisas a... Porque Ezequias é fechamento com o que é chefe do... Entendeu, crente? Pegou a visão, fiel? De modo que depois disso foi exaltado à vista de toda... Deixa eu falar uma coisa para você agora. Eu sei que você vai gostar, mas cuidado na hora de receber. Quando você fizer assim com o Eterno, o chefe do anjo, que envia anjo, recurso do céu, Deus vai levantar seu nome, sim ou não? E aí você vai ter que conviver com aquelas pessoas que diziam que você não ia a lugar nenhum, que você era um nada, tá? Que você não tinha futuro. Mas o Deus que você serve te mostrou quem você é. A semana começa hoje. Então que dia que você tem que tomar uma decisão? Hoje, aqui e agora.